Pessoal, um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros e estrangeiros a partir das atas das sessões eleitorais da Venezuela indica que Edmundo Gonçalves Urrutia venceu a eleição presidencial com 66,1% dos votos contra 31,3% de Maduro. Avançou inclusive sobre redutos políticos que votaram pelo chavismo na última década. O trabalho feito a partir de 997 atas obtidas por voluntários venezuelanos se mantém anônimos por questão de segurança. Os documentos utilizados no estudo são as mesmas que o Conselho Nacional Eleitoral se recusa a divulgar publicamente. Gustavo Segré, isso é muito grave. Muito grave. E, de alguma maneira, perdemos o trem ontem, quando o Brasil, entre outros países, se sentou de votar, se absteve de votar uma declaração da Organização dos Estados Americanos, observando que o delegado de México nem foi na reunião. Outra falta importante. O problema era que, segundo aqueles países que se abstiveram, um detalhe no artigo 2, inciso B, pedia transparência com observadores estrangeiros independentes. E parece que esses países, entre os quais o Brasil está, não gostou dessa frase. Isso impede que um organismo internacional como a OEA possa pressionar a Maduro para que publique as atas. Lembrando que, segundo a legislação do Conselho Nacional Eleitoral, o prazo venceu. Eram 72 horas desde o final dos comícios. Foram no domingo. As atas não aparecem. E isso dá uma sensação de fraude. Mas, vamos ver, o presidente Lula, pouco tempo atrás, ele manifestou que estava esperando para tomar uma posição, aguardando a publicação das atas. A OEA pedia a publicação das atas e o Brasil não acompanhou. Mais uma vez, né, Fábio Piperno, a gente acompanha um escândalo diante dos nossos olhos. É mais um escândalo, sim. O processo eleitoral todo ele foi muito viciado. Então, é evidente que ele é algo... Não é que ele está sob suspeita. Houve não só uma, mas uma sucessão de fraudes desde o início da campanha. Então, é importante, sim, as manifestações dessas organizações independentes, porque isso pressiona o governo da Venezuela a tentar documentar alguma coisa, algo que ele não consegue fazer ainda. E por que isso é relevante? Porque, a partir do momento em que o governo da Venezuela não conseguir, de fato, documentar a fraude que ele cometeu, vai dando mais motivos para que internamente a oposição venezuelana conquiste apoios, porque ela só vai conseguir reverter o jogo quando ela cooptar outros setores da sociedade venezuelana, principalmente das Forças Armadas. A OEA ontem fez essa votação ao qual o Segré se referiu e apenas 11 países estiveram de acordo. O mínimo necessário era de 18, ou seja, ainda faltou muita gente. Não, foram 17 que votaram a favor. 11 se abstiveram. Sim, faltou um voto só. 11 países. 11 países. Ou seja, é muita coisa. Então, e entre esses 11, países grandes, os dois maiores, inclusive. Então, é evidente que há uma turma aguardando um pouco mais para tomar atitudes. Bom, Zé Maria Trindade já está conosco novamente. Depois de dias de descanso, ele volta aqui ao nosso querido 3 em 1. Zé, seja muito bem-vindo e já quero te ouvir sobre esse estudo que foi apresentado e sobre todo o teatro, então, que vem sendo feito por Nicolás Maduro e o seu conselho a partir do resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral e não pelo que os estudos mostram. Boa tarde para você. Pois é, muito boa tarde. Feliz de estar de volta aqui, depois de ir a Barbacena e a Tiradentes, mostrar lá o leitão pururucado de Luiz Ney, doutor Luiz Ney. Estou de volta, estou bem. Olha o seguinte, os advogados adoram aquela famosa frase de que a árvore envenenada produz frutos envenenados. Desde o início eu venho dizendo assim, gente, isto não é eleição. Isso porque meu conceito, eu considero eleição um processo que vem lá de trás, da formação de partidos independentes, né? Partidos que podem ter liberdade de expressão e depois a apresentação de candidaturas, debate eleitoral com igualdade de condições, né? Eleições transparentes e limpas e a apuração totalmente transparente. E depois da apuração, e ainda tem a diplomação e posse. Isto é um conjunto, é um pacote que se chama eleições. A democracia vai além da eleição, é preciso trocar de comandante,
né? Não se pode ter um comandante eternamente e considerar isso democrático. Então, o Maduro chegou num ponto, ou ele se considera diretor de um país com uma ditadura, ou seja, um ditador, né, assumido, escancarado, ou para dessa história de inventar eleições. Eu vou convocar eleições amanhã. Que lá é assim, não tem data de eleição. Então, todo esse debate esbarra exatamente nesta esquisitice da Venezuela. A grande novidade é que agora estas organizações internacionais estão mais fortes, estão mais tendentes a definir princípios e mostra que nós estamos interligados e esta interligação política é, sim, muito importante. O processo lá não acabou, não. Alangani, você acredita que, mais do que negociar com a comunidade internacional, com essas instituições que estão observando todo esse processo, desde o momento da votação até agora, é preciso, como o Fábio Piperno, começar a aumentar a articulação com o próprio poder hoje venezuelano, com os militares, com a defesa, tentar cooptar esse grupo para esse lado, então, que, segundo essa pesquisa, ganhou essa eleição por mais de 60% dos votos? Com certeza, até porque o que mantém o poder de Nicolás Maduro, o poder absoluto de Nicolás Maduro, aliás, em qualquer ditadura, é que ele tem o uso das forças. Então, a população está completamente desarmada e Nicolás Maduro tem o exército ao seu favor. Num estado onde não há mais a quem recorrer, não tem justiça, não há instituições independentes, o que mantém a legitimidade, entre aspas, de Nicolás Maduro é justamente o uso da violência. Portanto, é fundamental que a oposição consiga realizar um racha no exército para trazer pelo menos parte do exército, das Forças Armadas para o seu lado e aí conseguir derrubar o regime nefasto de Nicolás Maduro.